demorar muito, não vou cansar os irmãos, né? Mas todos sabem que eu não demoro muito, mas vou pedir para a igreja, em nome de Jesus, para todos, que enquanto eu estiver aqui, em nome de Jesus, não ficar cochichando, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a cada um. Vamos abrir as vossas Bíblias na nossa campanha, né? Apocalipse 3. Vamos estar lendo 3 e o 20, que é o tema da campanha. Não precisa não, 24 E eu vou estar pregando daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu vou estar lendo, é somente um versículo para nós ganharmos tempo. Apocalipse 3, versículo, somente o 20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eu vou ler o 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Amém? Só até aqui. Ao que vencer, quer dizer, eu concederei, eu o convidarei a sentar comigo no meu trono. Podemos, Deus, perguntar: meu Deus, eis aqui a tua palavra. Senhor, nesta hora eu clamo, meu Deus, a ti, porque Deus, sem o Senhor nada posso, sem o Senhor, Deus, não estaria nem aqui. Por isso eu te peço nesta hora, Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade, tu tens primazia neste lugar, porque este lugar é teu. Faz o teu querer e a tua vontade nesta noite, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu estava meditando aqui um pouquinho, ali dentro, na palavra do Senhor, aonde fala aqui da 6ª carta da igreja de Filadélfia, né? Sabemos que são 7 cartas, né? O Senhor Jesus, ele chama João e ele diz: João, vem aqui que eu vou revelar para você, né, os meus mistérios. Eu vou revelar para você e você vai escrever as 7 cartas, as 7 cartas, as igrejas que estão na Ásia. Né? E ali João pegou e começou a escrever aquilo que o Senhor Jesus lhe ditava. Começou escrevendo a carta de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, que é a nossa igreja, creio eu. A igreja de Filadélfia é a que está aqui nesta noite. A igreja de Filadélfia, aquela que o Senhor Jesus diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Por quê? Porque tu tendo pouca força. Olha só o mistério aí. Tu estando na luta, tu estando na dificuldade, tu passando por provações, tu não se prostraste. Tu tendo pouca força, tu não negaste o meu nome. Olha a importância de nós darmos valor ao nome do Senhor, glorificar esse Deus, mesmo chorando, mesmo na luta. É independente de qualquer coisa. Abrir a boca, Fernando, e dizer assim: Senhor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o dono da minha vida, tu me deste, tu tira, porque a palavra dele diz que ele fez a ferida, mas ele mesmo a sara. Então, se tudo está na mão dele, tudo está no controle dele, então para que temer? Então, creio eu que a igreja de Filadélfia sou eu e é você. Porque se você começar a ir lendo as 7 cartas das igrejas, se você começar lendo, você vai entender que quando o Senhor Jesus escrevia, quando o Senhor Jesus pitava e João ali escrevia, cada uma Deus, o Senhor ia falando assim: escreve a igreja de Éfeso, eu conheço as tuas obras. Escreve a igreja de Pérgamo, eu conheço as tuas obras. Escreve a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Laodiceia, eu conheço as tuas obras. Não precisa ninguém dizer, não precisa ninguém vir com isso, com aquilo. Olha, fulano está assim, fulano está assado. Por quê? Porque ele mesmo diz: eu conheço as tuas obras. E a igreja de Filadélfia, ele diz isso. E lá no versículo 20, que é o que eu li, ele fez essa promessa para mim, para você: que se eu abrir a porta, ele vai entrar, ele encontrará pastagem, e ali ele fará uma grande obra na minha vida e na tua vida. Sabe, hoje, 8 horas da manhã, eu fui lá no monte. Meu telefone tocou aí na irmã Adriana, lá de Santa Mônica.
algumas irmãs. Irmã Graça, eu estou subindo no monte. Falei, pode subir que eu te acompanho. E eu fui. Igreja, mas olha, Deus falou grandemente naquele lugar. E ontem eu estava meditando na oração de Jabes. Alguém abre aí, 1 Crônicas. Alguém abre aí que vocês vão entender por quê. 1 Crônicas 4:9. E ontem o pastor Francisco, eu ali orando e eu meditando na oração de Jabes. Oração fervorosa. Oração em que ele, quando ele colocou assim o joelho no chão para orar ao Senhor, ele não pediu migalhas. Ele foi firme naquilo que ele pediu. E se você for meditar um pouquinho lá atrás, você vai ver que aqueles descendentes, presta atenção, igreja, presta atenção. Sabe aquela velha história de dizer assim, olha, o meu avô, ele foi assassino, ele foi isso, já passou pro meu pai, do meu pai passou pro meu filho. Sabe aquela coisa ruim que vem lá nos antepassados, acompanhando? E tem muitos crentes que ainda acham isso. Sabe aquele negócio de hereditariedade que para mim isso não existe? Na igreja de Filadélfia isso não existe. Porque o próprio Deus diz que ele põe uma porta aberta. E quem é que vai fechar? Ninguém. Sou ele. Verdade. E ele fecha se eu deixar. Se eu desobedecer, se eu não viver a palavra. Porque o crente que vive a palavra do Senhor, a porta não fecha. Não fecha, igreja. Pode ter certeza. Pode acontecer o que for, mas ele dá o escape. Aconteça o que for, ele está lhe dando o escape. Para minha vida e para a tua vida. E o crente da igreja de Filadélfia, que sou eu e você nesta noite, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer a oração que Jabes fez. Ele não quis nem saber se os seus descendentes, se os seus antepassados viviam uma história ruim. Sabe? Ele não queria nem saber. E a palavra fala assim. Alguém abriu aí? Leia 1 Crônicas, quem abriu? 4, versículo 9, para você entender. Começa do 9. E foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos e sua mãe. Chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Até aí. Você está vendo só? Só o nome dele já dizia tudo. Olha o nome que a mãe pôs em Jabes. Aquele nome queria dizer, porque com dor eu te dei a luz. Sabe, no semblante de Jabes tinha sofrimento. Ele trazia dos seus antepassados coisa que não era boa. Mas ele não quis nem saber, igreja. Ele invocou o nome do Senhor. E ele disse, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo. Olha só a ousadia. Que é isso que eu e você tem que ter. Ousadia na presença do Senhor. E ele diz assim, olha. E foi Jabes, né? Mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou, seu nome Jabes, dizendo, porque com dores dei a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares. Você sabe que quando diz amplificares quer dizer alargar, estender. Você já pensou? Irmã Graça diz, Senhor, eu estou fazendo a obra só em 2 hospitais. Amplifica, amplia, estende, alarga. Eu estou pedindo o quê? Eu estou pedindo mais trabalho. E foi isso que Jabes fez. Se tu me abençoares muitíssimo e os meus termos amplificares. Glória a Deus, Jesus. Ele queria muito. Ele não queria pouco. E se você for ver, ele não está pedindo riqueza. E os meus termos, e os teus termos amplificares. Glória a Deus, Jesus. Deus maravilhoso. E a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito. Olha o que Deus fala. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus. Você está vendo que coisa mais linda? Ele, praticamente ali, ele dizia, Senhor, me livra da aflição dos meus antepassados. Me abençoa muitíssimo. Porque se tu me abençoares, eu vou conseguir. E é o que eu e você tem que pedir nessa noite. Sabe, igreja, quando colocar a mão, o joelho no chão, dizer assim, Senhor, a minha vida não está fácil. Meu Deus, eu tenho clamado a Ti, mas não está fácil. Mas eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Para que eu amplie. Para que eu alargue. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Acho que é Aleluia. Isaías que fala, amplia o lugar da tua tenda. Não é isso? Quer dizer, crescimento. Visão de crescimento, visão de reino. Quero ir mais além.
igreja. Então a igreja de Filadélfia, ela tem que ter visão. Ela tem que, quando orar, ela fazer igual Jabes. Senhor, me abençoa muitíssimo. Não é de migalhas que o crente tem que viver. O crente tem que viver na bonança. O crente, ele tem que clamar, por quê? Porque o próprio Deus fala que ele prepara uma mesa no deserto. Ele prepara uma mesa no deserto para mim e para você. Então eu preciso e eu careço da misericórdia dele e ter fé e confiança nele para quando eu clamar, eu ser ouvida. Porque se ele mesmo diz que se eu crer, se você crer, vocês farão obras maiores que as minhas. E muitas vezes a própria palavra dele diz: pede e não recebe porque tu pede mal. Misericórdia. Sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. É porque Eclesiastes fala isso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Mas também sabemos que muitas vezes não sabemos como pedir ao Senhor. Estamos lá com o joelho no chão pedindo algo que muitas vezes não temos condições de fazer. E Deus olha e Deus diz: meu filho, mas tu está me pedindo isso, tu não vai fazer, tu não vai dar conta. Glória a Deus, Jesus. Sabe os talentos? Para um eu dei um para esse, dei 5 para esse. E ali eles foram granjeando, né? O que deu 5 enterrou, guardou. Não, o que deu 1 enterrou e esqueceu lá o seu talento. Os outros fizeram por onde ganhar mais. Não é isso, pastor Francisco? Para quê? Para quando o mestre voltasse, eles tinham que apresentar. Aquele que deu um pouquinho, ele enterrou, ele esqueceu. Aí muitos olham e dizem assim: eu queria fazer o que o irmão Marcos faz. Mas como? Como fazer o que o irmão Marcos faz? Se o Senhor deu 1 e ele não soube granjear, ele não soube multiplicar. Glória a Deus. Quer dizer, está querendo o que o irmão faz, mas o que o irmão faz você não consegue fazer, meu abençoado. Então faça o que Deus pôs na sua mão, porque a palavra do Senhor diz que quanto mais você desce, mas você está perto de Deus, mas você está perto do céu, mas você está no alto, não é subindo, é descendo. O mistério está em descer, o mistério está em se humilhar, o mistério está em esfregar a cadeira da igreja. Esse é o mistério, porque quando você faz isso, Deus te coloca no muito. Não adianta querer muito e não dar conta. Então, se você tem coragem de fazer a oração de Jabes, faça. E o que Deus colocar na tua mão para fazer, faça. Porque Ele diz nesta noite: a porta está aberta. A porta está aberta. Não só é a porta da salvação, é a porta do emprego, da oportunidade, a porta da libertação, a porta da salvação da tua casa. Aleluia! Dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa, e por aí sucessivamente. Deus, Ele tem uma grande obra na nossa vida. Eu costumo dizer que quando Deus nos criou, para cada um Ele deu algo, né? Para cada um, irmãs, Ele olhou e falou assim: aqui está meu filho, a minha imagem, a minha semelhança. Este está separado para tal coisa, este está separado para tal coisa. E ali Ele foi, sabe, separando para cada um um trabalho. E muitas vezes colocamos assim, ó, fazemos um reboliço, mexendo tudo. Queremos pegar o do irmão Edivan. Eu quero pegar o do irmão Edivan, quero mexer com a câmera, não sei nem onde é o botão. É assim? Então vamos fazer primeiro aquilo que o Senhor nos deu. Depois Ele vai amplificar, Ele vai estender, Ele vai alargar. E aí nós vamos fazer realmente valer o que Ele pôs na nossa mão. Dá valor àquilo que Ele pôs na nossa mão. Porque tudo que Ele der para você fazer, faça com gosto, faça com carinho, faça porque Ele é merecedor, faça porque Ele morreu na cruz do Calvário. Eu costumo dizer que quando o Senhor Jesus, Ele fala aqui: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Antes do Senhor Jesus subir ao Gólgota, esta porta ela não existia. Esta porta não existia nem para mim nem para você. Agora, a partir do momento em que Ele sobe, se humilhando, orando, pedindo ajuda
foi acontecendo, a porta ia se abrindo. Glória A porta ia se abrindo. A porta que eu e você entramos. Aleluia. E que está aberta até hoje. Glória a Deus. Quando o Senhor Jesus dá o seu último suspiro, a porta se abriu. Glória O a véu Deus. rasgou. Oh, glória. E Ele nos deu o livre arbítrio Glória a Deus. para servi-lo, Verdade. para fazer aquilo que nós quisermos na Glória a nossa Deus. vida. Olha como o Senhor é bom. Ele não quis criar robô. Seria muito fácil o Senhor dizer: o Marcos vai fazer isso e é isso e acabou. Mas Ele não quis isso. Ele me deu o livre arbítrio para que eu tivesse o direito de escolha. E a partir do momento em que Ele sobe ao Gólgota, eu acho tremendamente esta palavra. Glória a Deus. É coisa linda. Quando Ele grita ali, um gemido de dor. Quando Ele grita: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Ali praticamente Ele dizia: Senhor, será que eu preciso mesmo passar por todo o sofrimento? Senhor, será que eu preciso mesmo que esses homens cuspam na minha face? Senhor, será que esta coroa de espinho precisa mesmo ser cravada na minha fronte? Deus, olha os pregos nas minhas mãos. Será que realmente precisa tudo isso? Jesus praticamente ele falava isso. Mas ali ele olha e ele diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para que a porta fosse aberta, para que a igreja de Filadélfia hoje estivesse adorando o Senhor. Ele sofreu 2 vezes. Ele sofreu por antecipação. Ele sofreu ao ver os homens blasfemando. Ele sofreu ao ouvir os gritos: solta Barrabás e crucifica Jesus. Imagine o sofrimento do nosso mestre. Para quê? Para que a porta hoje estivesse aberta. Para que essa porta estivesse aberta para mim, para você, para sua família. Para quando eu clamar na madrugada, muitas vezes até mesmo sem palavras. Mas glória a Deus, aleluia, que eu falei, né, pastora Neide? Glória a Deus, aleluia, que eu já não choro mais na madrugada, eu não acordo mais, eu durmo a noite toda. Olha que coisa boa. Agora, se eu falar para você que eu já passei muitas madrugadas acordada, eu falo. Eu ia pro leprosário, eu ia parecer um zumbi, que eu não pegava o olho a noite toda, principalmente que eu deixava a Carol dormir e o homem não tinha chegado. Pergunta se hoje eu vou sem dormir, vou nada. Eu vou descansada, bonita, com semblante chique. Por quê? Porque eu sei que aquele que morreu por mim, aquele que abriu essa porta para mim, ele tem cuidado de mim. E na hora certa, ele vai fazer.